já pronto para iniciar a nossa EBD de hoje. Queremos já, com toda gratidão, levar nossa voz ao Senhor nosso Deus. Vamos orar. Bom dia. Hoje está meio contra a luz. Você vê. Vamos orar. Santo Deus e bondoso Pai, obrigado por esse amanhecido dia, obrigado pelas tuas misericórdias que está se renovando sobre nossas vidas, obrigado por respirar, obrigado pelo alimento que o Senhor tem providenciado para cada um de nós. Eu te peço por este culto que o Senhor esteja recebendo, ó Deus, pois viemos aqui para te agradar e te cultuar, porque só tu és digno disso, ó Pai. Glória a Deus, eu te peço pelos louvores que iremos cantar, que o Senhor receba como aroma suave, e que um dia, ó Deus, nós possamos estar junto contigo, na glória, te louvando cada vez mais. Eu te peço por cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo, que o Senhor esteja enriquecendo cada um, ó Deus, na tua palavra, segundo a tua vontade. Eu te peço pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento. Eu te peço também pelo nosso retorno ao templo, que mais pessoas possam chegar ali, ó Deus, para te conhecer mais e se converter a ti. E que esta live, ó Deus, Pai, possa chegar em lugares que a gente não pode conhecer, mas que o Senhor possa estar levando através dos nossos irmãos. Obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse melhor mais, né? Sou eu falando. É escuro, né? É verdade, ela está pra demais. Muito bem, então vamos cantar o hino 323, nosso cantor cristão, Castelo Forte. Cantemos. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Com
temos. Que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação, que só o crente goza. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas vezes que eu triste e humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Amém? Continuando, vamos fazer leitura na palavra de Deus. E eu quero convidar os amados a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 12, versículo 9 a 18. Bom dia a todos. Romanos 12, de 9 a 18. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai-vos as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendeis com o que é humilde.
não sejais sábio aos seus próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém. Amém. Continuando, cantando. Bom dia. Vamos Alô, cantar você. o canto Seu Caminho é Perfeito. Irmão Manuel, prazer em revê-lo. Na luz Leonardo também. Cantemos. Quando nos cercar o mal, se rugir o temporal, em Jesus vou confiar, Ele nunca vai falhar. Quando a dor ou a aflição vem tombar meu coração, é preciso confiar e nunca duvidar, pois é perfeito o seu caminho. Nem sempre entenderei, porém o seguirei, pois é perfeito o seu caminho. Faze, ó Deus, de mim um vaso puro, sim. Erros Deus não faz, pois me dá paz. Quando fraco me senti e o mundo me oprimir, e pesar a minha cruz, crer somente de Jesus, quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus, perto e pronto pra salvar, se nele confiar, pois é perfeito o seu caminho. Nem sempre entenderei, porém o seguirei, pois é perfeito o seu caminho. Faze, ó Deus, de mim um vaso puro, sim. Erros Deus não faz, pois me dá paz. Amém. Isso. Muito bem. Então eu quero convidar os amados a estarmos meditando sobre o tema mordomia cristã, responsabilidade que nós temos como mordomos. Somos mordomos e precisamos ser bons mordomos. Deixa eu ver aqui, Alex. É melhor assim. Você já não usou a terra fácil, não. É. Hoje eu
quero falar sobre o exercício da mordomia. Nós entendemos que precisamos, na prática, exercer a mordomia nas diferentes áreas da vida. Esse texto que Paulo mostra-nos aqui em Romanos capítulo 12, ele está aqui, quando escreve a igreja de Roma, ele está aqui fazendo aplicações diversas, né, do amor, como exercer o amor. Aqui nós também precisamos pensar nisso, aplicar ou exercer a mordomia nas diferentes áreas da nossa vida. E tendo Cristo como exemplo, né? Filipenses capítulo 2, versículo 1, é dito o seguinte, vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Temos exortações para vivermos a nossa vida cristã, para exercer, de fato, o nosso serviço na vida cristã. E quando ele escreve a carta, nós vemos aqui conselhos práticos. Não é uma teologia o texto aqui, mas é conselho prático, né? Então, nós entendemos pela palavra de Deus que a proposta que nós recebemos no Evangelho, ela é abrangente e inclui, meus amados irmãos, diferentes áreas da nossa vida. Pode ter certeza disso. Conquanto o Senhor Jesus Cristo, Ele nos salvou para que nós fôssemos morar com Ele, né? Para nos levar ao céu. E o Evangelho, ele nos capacita a vivermos vitoriosamente em todas as áreas da nossa vida, desde que nós exerçamos a mordomia como de fato precisa ser exercida. Partindo do princípio de que nós já entregamos nossa vida a Cristo, então uma vez que aceitamos que Deus é o nosso Senhor, então nós vamos entender que Ele também é Senhor sobre todas as coisas. E a nós, Ele deu essa responsabilidade de exercer a nossa mordomia. E por isso, nós precisamos exercer a mordomia cristã nos diversos aspectos da nossa vida. Irmãos, a fé que nós professamos, ela afeta toda a nossa vida. A fé é uma palavra pequena, né, de pronunciar, mas o exercer da fé é uma abrangência que vai envolver toda a nossa vida. Então, nesse sentido, nós somos desafiados pela palavra de Deus a coerentemente refletirmos na vida cristã o poder transformador do Espírito Santo, né, na nossa vida. E também o poder transformador do Evangelho da graça de Deus. Com qual objetivo? O objetivo de que não haja nenhuma área da nossa vida em que não
não esteja preenchida com a presença de Deus, com a ação de Deus em nossa vida, a fim de que não haja realmente nenhuma área da nossa vida pendente nesse sentido. Que nós estejamos sempre dentro do alcance do exercício da nossa fé, a fé que nós professamos. E nesta manhã eu gostaria de estar falando com os irmãos sobre a mordomia. Como eu falo em diversas áreas, em diferentes áreas da nossa vida, eu quero falar sobre a mordomia, por exemplo, do corpo, né? A mordomia do corpo. Quando nós pensamos na mordomia do corpo, nós pensamos em que toda a nossa vida, inclusive o nosso corpo, ele foi também comprado, preparado para o Senhor. O Senhor salvou nosso espírito, mas o Senhor salvou também toda a nossa nomenclatura, a nossa nomenclatura de criação. O Senhor salvou em todos os sentidos, corpo, alma e espírito. Há uma tricotomia aqui quanto ao homem, a constituição do homem, e que o Senhor, ele abrange tudo isso na salvação, com o intuito de que cada parte, cada área, né, possa estar glorificando a Deus. Vamos glorificar a Deus com o nosso corpo, né, com a nossa mente, que são as nossas vontades e emoções, e principalmente o nosso espírito. Lembrando que o nosso espírito, ele não sai de nós quando nós entregamos nossa vida a Cristo. Ele é subjugado, transformado o nosso espírito para que hajamos de uma maneira que agrade a Deus, na ação absoluta, né, da força do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E aí você pergunta, então nós temos dois espíritos? Sim, temos. Nós temos o nosso espírito humano que comanda a nossa vontade e nosso corpo. Esse espírito que antes não era, agora é subjugado ao Espírito Santo de Deus que habita em nós, e ele comanda tudo, e logo nossas vontades, nossas emoções, nosso corpo também vai trabalhar a tudo em prol do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Bom dia aí, pastor Davi e Varney. Deus abençoe a vocês. Então, quando eu penso na mordomia do corpo, eu vejo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O templo de Deus, e olha a expressão, que sois vós, é santo. Agora você dá um pulinho para o capítulo 6. Capítulo 6, versículo 19. Ele diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E aí o versículo 20 vai completar dizendo: porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meus amados, quando nós pensamos nessa ideia da mordomia do corpo, mordomia quer dizer que cuidar de algo. Então tudo é do Senhor. Nós, toda a nossa vida, nosso corpo precisa glorificar a Deus. É por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, em capítulo 12, nós vimos isso ontem na mocidade, no capítulo 12, versículo 1, ele diz: rogai, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, partindo desse princípio, falando sobre a mordomia do corpo, nós devemos sim encarar o nosso corpo como uma dádiva de Deus. Uma dádiva de Deus, né? Pois entendemos que foi planejado por Deus a nossa salvação, foi planejado por Deus a ideia da nossa criação. Mas como eu falei, eu não sei qual foi, se foi de mim que eu falei, que o nosso nascimento físico, né, não foi para a glória de Deus no momento, porque nascíamos separados de Deus, ou nascemos separados de Deus. Mas depois, quando Deus nos faz nascer de novo, então um novo nascimento é para a glória de Deus. E embora você imagine que, dá para perceber agora que foi planejado, que o nosso corpo foi planejado por Deus. Só agora nós descobrimos, uma vez servos, uma vez transformado a nossa vida, é que podemos sim glorificar o nosso Deus. O corpo ele foi criado por Deus, para quê? Para ser morada e casa, né, da nossa alma e do nosso espírito. E aqui eu peço licença aos amados irmãos dicotomistas, né, nesse assunto. Mas é importante entender que o Senhor, Ele trabalha envolvendo toda a nossa vida, Ele cuida de nós. E se nós estamos pensando nessa mordomia do corpo, o nosso corpo, ele é nada mais, nada menos do que magnífico em todos os aspectos. Olha, se nós vamos perceber mas o que eu posso dizer? O quanto é magnífico o nosso corpo, basta irmos ao médico. A gente tem uma dorzinha, a gente tem um problema e nós vamos ao médico. E o médico começa a falar sobre o nosso corpo, e diz que no nosso corpo tem isso, tem aquilo. Aí o nome das doenças são nomes, muitas vezes até bonitos, né? Os nomes das doenças que vai em cada parte do nosso corpo. E olhe que é apenas um homem tentando decifrar a obra magnífica de Deus. Às vezes, quando Deus permite, Ele consegue salvar aquela vida, Ele consegue curar aquele corpo, mas quando Deus não permite, Ele não consegue. Por quê? Porque o homem, ele não tem o conhecimento que Deus tem daquilo que Ele criou, o nosso corpo. Como pode alguém criar um corpo a partir do solo, a partir do barro, e de repente esse corpo passar a funcionar, a respirar, a andar, a falar, a ter emoções? Então foi isso que Deus fez. Nos criou do pó da terra. Soprou em nossas narinas o fôlego de vida. E nós nos tornamos almas viventes. Então deixa claro que o Senhor, Ele é dono de tudo que é nosso. Primeiro, por direito de criação. Segundo, por direito salvífico. Agora, por direito de possessão, né? De posse, né? O direito de posse. O Senhor, Ele realmente é o nosso Criador. O Senhor é o nosso Senhor, né? Já estou mostrando isso. Então, o nosso corpo, ele é nada mais, nada menos, como falei, magnífico. Por quê? Porque é a criação de Deus. É complexo para os homens? É, não para Deus. O nosso corpo é mais complexo do que qualquer máquina que o homem possa fazer, possa construir. O nosso corpo. E o homem ainda não tem capacidade para discernir tudo
tudo que é o nosso corpo. O nosso corpo, meus amados irmãos, ele não é um produto de uma evolução. Não é um produto de uma evolução. E nem é mesmo uma mera adaptação ao meio. Não foi se desenvolvendo de maneira nenhuma. Pelo contrário, ele foi planejado e criado pela mente infinitamente sábia do nosso Deus. Houve um projeto, Gênesis capítulo 1, versículo 26, o Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Houve um projeto na mente de Deus, projeto esse que é verbalizado para as demais pessoas da Trindade, e depois o Senhor, ele concretiza o seu projeto, né? Ele concretiza o seu projeto. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E ele vai dizer o quê? Mas conforme nossa imagem e semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E aí criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E aí quando fala de homem, o Senhor está falando aqui de homem e mulher. Olha o texto: homem e mulher os criou. Versículo 27. No capítulo 2, versículo 15, o Senhor, ele concretiza, né? O Senhor, aliás, o 7, concretiza o seu projeto. Então o que é que ele diz? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Versículo 15. Então o Senhor cria o homem não para vagabundagem. Deus cria o homem não para viver à toa, mas para trabalhar. E aqui nós temos dois tipos de trabalho. Um trabalho para nossa sobrevivência no mundo que ainda estamos, e o trabalho do Senhor. Então, um projeto que é de fato concluído. E, portanto, o nosso corpo reflete a glória de Deus. Por quê? Porque foi criado por Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que nós fomos criados para as boas obras. Ou seja, nós somos a obra-prima de Deus. Ele nos criou, Ele nos formou de forma assombrosamente maravilhosa e nos entreteceu no ventre de nossa mãe, como é dito lá no Salmo 139, versículo 13 a 16. Davi deixa isso bem claro. De uma maneira, essa expressão assombrosamente é algo que você está estarrecido com aquilo, sem uma explicação para aquilo que está acontecendo. Então, isso é o nosso corpo. E os cientistas trabalham 24 horas, maquinam, pensam para conseguir entender essa magnífica obra de Deus. Para conseguir manobrar, para conseguir fazer acontecer de que esse corpo viva mais tempo, seja curado disso e aquilo. E quando estamos doentes, que o médico passa o medicamento, nós tomamos com aquela fé de que vamos ficar bom, que vamos melhorar. E essa é de fato deve ser a nossa atitude em relação a isso. Mas sabendo que o médico, o cientista, por mais esperto que ele seja, ele não vai chegar nunca a entender minusculosamente essa obra de Deus.
Basta você entender que nós já estamos aí há mais de 4 meses. O mundo, isso aqui no Brasil, de março para cá, nós estamos vivendo essa pandemia, mas já em outros países já vem há mais tempo e até agora os homens não conseguiram fazer a vacina que tanto eles estão tentando fazer. E por que isso não aconteceu? Apesar de toda a inteligência dos cientistas. Porque o corpo é complexo. E para que eles tenham uma vacina, um antídoto que realmente vai combater em cada parte ali, para que vai trabalhar em cada parte para que combata o vírus, precisa de muito estudo. Eu vou dizer que não consegue? Vão conseguir. Mas vão conseguir porque Deus permite que isso aconteça. Por maior que seja as interpretações científicas em relação a Deus, em relação à sua vontade, por mais que o homem ache que não, mas ele está sob a vontade de Deus. Não só por direito de criação, como também por direito de salvação, de recriação. Então, tudo está abaixo do controle de Deus. Ele está no controle. E dizer que Deus está no controle não é uma frase vaga, é uma frase contundente, é uma frase forte. Deus está no controle de tudo, inclusive do nosso corpo. Mesmo com dores, eu tenho aqui um conjunto de mulheres, inclusive eu estou entrando no meio também, que um é gêmeo de um lado, outro é gêmeo do outro, e eu já disse aqui em casa, que Deus controla até o gemido. Né? Tem dia que ele deixa gemer mais forte, tem dia de gemer menos. Né? Então, é um coral de gemido. Mas por quê? Por causa da complexidade do corpo. E eu costumo dizer o seguinte: se o meu corpo está doente, se o meu corpo está machucado fisicamente, se eu tenho algo que atrapalha a minha locomoção patologicamente, eu estou ainda agradecendo a Deus. Sabe por quê? Porque se eu merecia a morte e eu estou apenas doente e continuo vivo, é motivo para agradecer a Deus. É motivo para agradecer a Deus. E enquanto fôlego eu tiver, louvarei ao Senhor. Então, eu preciso cuidar do meu corpo porque faz parte da minha mordomia. O nosso corpo, ele deve ser. E o que é cuidar do corpo? Então aí a gente vai trabalhar na ideia de alimentação, de cuidados específicos na área, né, da saúde. O nosso corpo, ele deve ser alimentado e cuidado. Alimentado e cuidado. Em Efésios capítulo 5, versículo 29, olha o que diz aqui. Efésios 5 e 29. Diz assim: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, o corpo. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Aqui, o contexto aqui desse texto, ele está usando o corpo como base para a alimentação da vida conjugal, a esposa e esposa. Diz assim que a minha esposa é uma só carne comigo, um só corpo. E assim como ninguém em sã consciência, ele vai machucar o seu corpo, vai odiar o seu corpo. Então, assim como você não faz nada contra o seu corpo, também não faz com a sua própria esposa. Então, é interessante isso. É só fechando os dois aqui. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Aí ele diz, porque nunca
ninguém odiou a sua própria carne. Então usa aqui o corpo, o tratamento que eu tenho para com o meu corpo, para dizer que o meu próximo, mais próximo, no caso a minha esposa, precisa ter o mesmo tratamento que eu teria para o meu corpo. Então, se eu não quero ver o meu corpo machucado, também não quero ver, não posso fazer isso com o meu cônjuge. Essa é a ideia aqui do texto. Mas usando o corpo como base. Então, nosso corpo, à luz da palavra de Deus, precisa ser cuidado, precisa ser alimentado. E aqui, o cuidado da saúde física é, com certeza, importante. Então, não só física, como também emocional. Cuidado aqui da saúde física e emocional é uma responsabilidade nossa. Nós somos mordomos de Deus. E o nosso corpo é dele, é criação dele. Fomos resgatados por ele na nova vida. Logo, temos que glorificar a Deus com o nosso corpo. Somos mordomos. E para sermos bons mordomos, temos que cuidar do nosso corpo. Eu estive aí, aliás, ainda estou passando por alguns percalços na questão de saúde. E fui ao médico 2 vezes. Fui no médico e o médico disse que o meu problema era eu estava com suspeita de inflamação, né? Hernia de disco. Patrícia já disse logo, eu era suspeito. Mas eu tenho que fazer um exame. Eu fiz um exame. E aí o médico olhou e disse, não, graças a Deus você não está com esse problema, mas você tem que tratar. Eu disse, doutor, e o que é que eu tenho que fazer para que isso não aconteça? Ele disse, olha, parece que é uma questão de vértebras, né? Não, da hernia de disco, né? Ele disse que estava um pouco estreita, alguma coisa assim parecida com o meu. Né? Aí eu disse, e o que é que eu tenho que fazer? Você tem que fazer caminhada, atividade física, né? E uma boa alimentação. Que bom. Aí ele me encaminhou para outro médico, que eu marquei para quinta-feira. Mas antes de chegar nesse médico, eu já fiz um check-up de exame e vou levar na primeira consulta, antes que ele passe o exame, já vou levar os exames para ele ver, para ver o que é que de fato está acontecendo. Provavelmente esse médico vai olhar para o meu corpo e não vai ver nada. Alguma coisa que ele vai ver interpretar sobre minha doença, do meu corpo, é o exame que eu vou apresentar a ele. Exame de sangue, fezes, urina, essas coisas assim. Então, por esses exames, ele vai poder dar o diagnóstico, passar medicamentos, essas coisas assim. Tão complexo é o nosso corpo, que o homem não tem o privilégio de a olho nu olhar assim e dizer o que é que precisa fazer. Então, por quê? Porque o nosso corpo é uma obra magnífica do nosso Deus. Então, mas a nós ele deu a responsabilidade, né, de cuidar. E por que Deus faz isso? Porque ele valoriza o nosso corpo. Por isso que Paulo disse que nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo. Irmãos, Deus valoriza o nosso corpo, visto ter providenciado a restauração plena dos crentes. No dia do arrebatamento, Deus está preocupado com corpos de tal maneira que ele vai, diz a Bíblia, nós os vivos subiremos, seremos arrebatados. E aqueles que morreram, que nem corpo mais têm, o Senhor vai providenciar um corpo para cada um, para que de fato aconteça a ressurreição. Não é incrível isso? O Senhor está preocupado por isso. Por quê? Porque Ele valoriza o nosso corpo. E Ele providenciou a restauração plena dos crentes.
quando lá da glorificação, né? E ele fez isso antes da fundação do mundo. Interessante isso. O Senhor, antes da fundação do mundo, ele já teve tudo planejado e também na sua mente, tudo feito. Se você percebe em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 29, o 29 diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui o texto diz: e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Observe que os verbos estão todos, né, no passado. Ou seja, a nossa eleição e no futuro a salvação, que já aconteceu para nós, tudo já era feito. Tudo já era no passado. E eu me lembro que quando eu ainda, crentinho verdinho, eu perguntei ao meu pastor e sobre esse texto aqui, quer dizer que eu fui logo no início da minha conversão, eu estava começando a entrar para um entendimento, talvez ouvindo algumas pessoas, e eu ainda não tinha entendimento bíblico, de que se Deus já tinha feito tudo isso, então não precisaria mais pregar o Evangelho. Por que Deus iria precisar do homem para pregar o Evangelho se ele já tinha predestinado? Tudo já estava no plano dele, todo o verbo já estava no passado. E aí o meu pastor, o meu maravilhoso pastor, ele disse: esse plano, todo esse plano que Deus fez, está incluído até você ir pregar o Evangelho. E aí foi que eu fui entender que, por não saber eu quem seriam os eleitos de Deus, eu teria que pregar o Evangelho, mesmo sabendo que todo eleito seria salvo. Eu precisaria pregar, porque no pacote da eleição já estava aqui incluído a minha mordomia em servir ao Senhor. E evangelizar é mordomia, é servir ao Senhor, é se preocupar com o próximo. E eu parei e pensei sobre isso e logo apaguei da minha mente aquela ideia de que não precisaria pregar porque Deus já tinha eleito pessoas. Então, hoje eu vejo que Deus me salvou, o meu corpo é importante, ele valoriza o meu corpo, né? Visto aqui que ele tem providenciado a restauração plena dos crentes. Se o meu corpo físico vai para debaixo do chão, da terra, em 6 meses não há mais nada, tem só os ossos, e aí o Senhor vem daqui a tantos anos, eu espero que não seja tantos anos mais, e aí o que vai acontecer? O Senhor vai ressuscitar os meus ossos? Não, a Bíblia diz que Ele nos dará um corpo incorruptível. E por que essa ideia do corpo? Porque o Senhor, Ele valoriza o nosso corpo. Então, e valoriza por quê? E principalmente agora, por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se é templo do Espírito Santo, portanto, devemos mantê-lo santo. E a ideia aqui de manter santo é a ideia da consagração ao Senhor. Glorificar a Deus, o meu objetivo é glorificar a Deus com o meu corpo. Logo, eu tenho que mantê-lo santo, para que Deus tenha prazer em estar, em habitar em mim. Por isso que o texto de 1 Coríntios 6:20 diz que nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Então, uma vez que o nosso corpo ele foi criado por Deus, então é nossa responsabilidade exercer a mordomia do nosso corpo. Ainda que, por um tempo,
né, pelo tempo que nós estamos aqui, ainda que corrupto. Até que, enfim, nós recebemos do Senhor um corpo incorruptível e eterno. Mas, por enquanto, nós temos que cuidar desse corpo. E é assim que tem que ser. Porque o Senhor é quem manda. E manda quem pode. E obedece quem tem juízo. Quem é servo de Deus. Então, que Deus aplique, meus amados irmãos, a sua palavra aos nossos corações e possamos ter realmente esse cuidado, né, com o nosso corpo, para que Deus seja glorificado através dele. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. O que temos? Vamos cantar agora o hino 319. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda a proteção, vivo confiado em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muito são fortes tentações, assaltar-me vem, fortes infernais formadas sempre estão, combatendo tudo bem. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. O meu Deus não me abandonará, porém, onde o mal poder tenha de atacar, ele me protege como lhe convém. Nunca irei desanimar. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divinal poder. Sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter o que temer. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Então, essa deve ser a nossa confiança, guardados no Senhor. Então vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo. Só peço aos irmãos que continue aí na esperança, né, de que os nossos templos possam estar sendo abertos, mas enquanto isso não acontece, nós vamos estar louvando ao Senhor dessa maneira, né? Então vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, aqui pregada, que nós possamos, ó Deus, ao ouvir a tua palavra, ao ser, ó Deus, explanada, exposto a tua mensagem aos nossos corações, possamos, ó Deus, a entender de fato com a nossa mente que nós precisamos, ó Deus, estar assumindo a nossa responsabilidade como mordomos em diferentes áreas da nossa vida. Obrigado, Pai Santo, por tudo. Pedimos que o Senhor esteja nos abençoando
dando, ó Deus, a restauração física dos nossos irmãos que estão doentes, a restauração física também dos nossos amigos, ó Deus, mesmo que ainda não tenham entregado suas vidas a Ti, mas que o Senhor faça aí a restauração física deles, que eles possam entender, ó Pai, que o Senhor é poderoso o suficiente para tanto. Obrigado, Deus. Trabalha, Pai Santo, em nossas vidas, para que nós possamos sempre Te servir e fugir, ó Deus, do pecado. Pois em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Obrigado a todos. Até o nosso próximo É à noite. encontro, né? À noite.